E se eu te dissesse que tudo que você sabe sobre o amor está talvez incompleto? E se a prova definitiva de que você ama alguém não fosse o quanto você sorri, mas o quanto você é capaz de sangrar por essa pessoa? Existe um segredo no coração dos maiores santos. Uma verdade que o mundo moderno fez de tudo para esconder de você. Uma verdade tão chocante que ao descobri-la, você nunca mais olhará para o sofrimento da mesma forma. Se você não tem coragem de encarar essa verdade, talvez seja melhor parar este vídeo agora. Eu conheci um homem, anos atrás, chamado Arthur. Ele não era um padre, nem um teólogo. Era um simples marceneiro. Um homem de mãos calejadas e poucas palavras. Sua esposa, Lena, foi diagnosticada com uma doença degenerativa rara, daquelas que a medicina da época mal conseguia nomear, muito menos tratar. A doença foi cruel, roubando lentamente seus movimentos, sua fala, sua memória, deixando apenas a dor e a confusão. Os amigos no início visitavam, traziam flores, palavras de consolo, mas a enfermidade era longa e as visitas foram se tornando raras. O fardo tornou-se pesado demais para a maioria. Mas Arthur nunca saiu do lado dela. Eu o via dia após dia, noite após noite. Ele aprendeu a dar banho, a trocar seus curativos, a alimentá-la na boca, a decifrar o que seus olhos cheios de dor tentavam dizer. Ele não dormia mais do que 2 ou 3 horas seguidas. Seu corpo envelheceu 20 anos em 2. E o que mais me chocava não era o seu cansaço, mas algo que eu via em seus olhos. Uma paz inexplicável. Certa vez, em um momento de rara lucidez dela, eu a ouvi sussurrar com imensa dificuldade: "Por que você ainda tá aqui?" E Arthur, com as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, beijou a testa dela e respondeu: "A única coisa que importava, porque amar você não é o que eu sinto nos dias bons, Helena. Amar você é o que eu decido ser nos dias ruins. Eu tô aqui porque cada dor sua que eu partilho me faz mais seu." Aquilo me quebrou. Eu entendi, naquele instante, a frase da Santa Madre Teresa de Calcutá: "Amar dói." A prova de que você ama alguém é o quanto você é capaz de sofrer por este alguém. Não o sofrimento pelo sofrimento, mas o sofrimento como consequência inevitável de um amor que se recusa a abandonar, de um amor que decide permanecer, mesmo quando tudo dói. E essa história de Arthur e Lena, meus irmãos, é apenas um pálido reflexo de uma história de amor muito maior, muito mais radical. A história de um homem que levou esse sofrer por amor a um extremo que nossa mente mal consegue conceber. O nome dele era Paulo de Tarso. Em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 18, Paulo, quase que forçado pelas circunstâncias, precisa defender seu apostolado. E ao fazê-lo, ele não lista seus sucessos, seus milagres, as igrejas que fundou. Não, ele lista suas cicatrizes. Ele abre seu coração e nos mostra o preço do seu amor por Cristo. Ele diz: "São servos de Cristo." Eu, como menos sensato, digo: "Ainda mais." E então, ele começa a sua lista chocante. Nos trabalhos, muito mais. Nas prisões, muito mais. Em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, vocês conseguem imaginar, meus irmãos? 39 chibatadas, por 5 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo do mar, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Muitos de nós, serramos honestos, já teríamos desistido na primeira prisão, no primeiro açoite. Teríamos dito: "Isso não é para mim, é sofrimento demais." E Paulo, depois de listar tudo isso, ainda acrescenta, além das coisas exteriores: "Há algo que pesa sobre mim cada dia, a preocupação com todas as igrejas." Que homem, que amor! Aqui está a prova irrefutável de que Paulo amava Jesus de forma visceral, porque ele era capaz de sofrer tudo isso, e muito mais, por causa de Cristo e por causa da igreja, o corpo de Cristo. Se você se sente pequeno diante de um amor tão grande, se a fé de Paulo te constrange e te inspira, clique no botão de curtir como um sinal de sua admiração por este gigante da fé. Mas por que Deus permitiu que Paulo sofresse tanto assim? Seria
Deus um sádico? Claro que não. O próprio Paulo nos dá a resposta em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, e essa é uma das frases mais misteriosas e profundas de toda a Bíblia. Ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo na minha carne o que falta às aflições de Cristo, por seu corpo, que é a igreja. O que? Faltam aflições a Cristo? Como assim? O sacrifício de Cristo na cruz não foi perfeito e suficiente? Sim, foi 1000 vezes sim. O sacrifício de Cristo na cabeça do corpo, que é Ele mesmo, foi perfeito, completo e redentor. Nada falta a Ele. Mas agora, falta o sofrimento do corpo, que somos nós, a igreja. Cristo nos convida a participar de sua obra redentora, a unir nossos pequenos sofrimentos ao seu grande sacrifício, para a salvação do mundo. Sofrer por Cristo, meus amados, não é um castigo, é um privilégio. Como Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Vejam, padecer por Cristo é uma graça, um dom concedido, e para aqueles que desejam entender mais profundamente o sentido do sofrimento na vida cristã, aprendendo a transformar a dor em um caminho de santificação e união com Cristo, o e-book Caminhando com Deus oferece reflexões e orações que podem ser uma luz em meio à escuridão da provação. Ele te ajudará a não desperdiçar seu sofrimento, mas a uni-lo à cruz de Cristo, para a sua salvação e a salvação do mundo. Se você anseia por essa maturidade espiritual, o link para o Caminhando com Deus está na descrição deste vídeo, e também no primeiro comentário, fixado. Em sua segunda carta a Timóteo capítulo 2, versículo 3, Paulo exorta seu discípulo: suporta comigo os trabalhos, como um bom soldado de Jesus Cristo. Somos soldados, e soldados estão prontos para a batalha, para as provações, para os ferimentos. E nós, em nosso mundo tão confortável, nós que nos dizemos seguidores daquele que foi coroado de espinhos, por qualquer coisinha, nos tornamos infiéis a Deus. Ai, não estou com vontade de rezar hoje. Ai, tá muito frio, não vou à missa. Ai, tá chovendo, Deus vai entender. Que vergonha sentimos ao comparar nossas desculpas esfarrapadas com as cicatrizes de Paulo. Se esta palavra te confronta e te chama a uma fé mais corajosa e menos sentimental, comente aqui embaixo com sinceridade: aumenta, Senhor, a minha capacidade de sofrer por ti. Eu voltei a visitar Tu alguns meses depois. Ele estava visivelmente mais magro, mais cansado, mas aquela paz em seus olhos estava ainda mais brilhante. Eu lhe perguntei como ele aguentava tudo aquilo. Ele me olhou e por um momento vi a mesma determinação de Paulo de Tarso em seu olhar. Ele disse: meu jovem, as pessoas acham que estou perdendo minha vida aqui cuidando dela. Mas a verdade chocante, é que eu nunca me senti tão vivo. Cada noite em claro, cada dor dela que eu senti na minha alma me aproximou mais do amor verdadeiro. O amor que se doa sem esperar nada. Eu não estou perdendo nada. Estou, finalmente, encontrando tudo. A prova de que você ama alguém não é o que você está disposto a ganhar, mas o que você está disposto a perder. E você já viveu um amor que doeu, mas que te fez sentir mais vivo do que nunca? Comente sua história. Se este vídeo te tocou, se esta verdade te confrontou, é porque sua alma precisava ouvi-la. Compartilhe com alguém que está passando por um sofrimento e precisa encontrar um sentido nele. Inscreva-se no canal Momentos de Fé, mas só se você tiver coragem de encarar as verdades que transformam. E lembre-se, para te ajudar a caminhando com Deus em meio às cruzes da vida, nosso e-book especial está te esperando. O link está na descrição. Que Deus te dê a graça de seres capazes de sofrer por amor a Ele. Fique na paz de Cristo.